Pessoal, eu sou o jornalista Carlos Rossini, também sociólogo, fui professor universitário por mais de 20 anos, na parte de comunicação, sociologia, dei aula até de estética. Eu estou aqui para dar o meu depoimento a respeito do curso de pós-graduação em Filosofia Clínica. Num determinado momento deste ano, apareceu na minha tela do computador uma proposta interessante. Me ofereciam 3 aulas gratuitas sobre filosofia clínica, e eu fiz as 3 aulas. E quando terminou a última aula, imediatamente me inscrevi nesse curso, que eu já venho cumprindo há alguns meses. No início ainda desse estudo, é apaixonante. Eu queria dizer para vocês que esse curso mudou minha vida, está mudando minha vida a cada dia. Ele faz com que você veja as coisas do mundo, a sua própria vida, a sua subjetividade, de uma maneira bastante clara, bastante confortável, digamos assim. Você acaba enxergando a realidade como ela é e não como você simplesmente imagina que ela seja, porque há uma diferença entre a maneira como você vê o mundo e como você se vê, né? Então é um aprendizado maravilhoso, é um aprendizado feito com responsabilidade, né? Ministrado com toda a responsabilidade pelo professor Gilberto e os outros professores também que ministram aula via videoaula, podcasts, e as indicações de leitura, é muita leitura, exige muito da gente de estudar, mas em compensação dá muito para a vida da gente. Na verdade é o seguinte, eu até pensei ontem, se esse curso tem uma grande possibilidade de nos oferecer caminhos novos, inovadores. A filosofia clínica ela é processualística, tem uma estrutura do pensamento das pessoas, ela mexe profundamente com isso. Ela nasceu de 2.500 anos de filosofia, foi sistematizada pelo professor Lúcio Pachter, lá de Porto Alegre, né? E é maravilhoso, ele se assenta de maneira muito correta, ajuda. Por que existe esse curso? Para ajudar as pessoas a terem uma vida melhor existencialmente falando, né? E isso funciona de verdade. Eu estou vendo a minha vida profissional melhorou, a minha vida pessoal melhorou, a minha vida social melhorou, a minha cabeça melhorou muito. Eu sempre fui muito ansioso com as coisas, continuo ainda sendo ansioso. Só que agora eu estou raciocinando mais corretamente, pensando mais corretamente, com todas as aulas, né? Conhecendo a estrutura do pensamento, os dados divisórios da pessoa, submodos, são partes da estrutura que sustenta o curso de filosofia clínica. Então, e para finalizar, eu queria dizer o seguinte: se você quiser mudar a sua vida para melhor e encontrar o caminho da felicidade, faça o curso de filosofia clínica. De fato, você vai encontrar o que estava procurando há muito tempo. Eu te saúdo, te agradeço pela atenção e até uma próxima vez. Olá pessoal, boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o professor Gilberto Zêntico e eu vou acompanhar vocês ao longo desse mini curso de introdução à filosofia clínica. Eu sou coordenador do programa de formação e pós-graduação em filosofia clínica da Fundação Educacional Assistencial de Chapecó e sou também coordenador do Instituto Zêntico de Filosofia Clínica. Nessa série de vídeos nós vamos aprender os preceitos básicos da filosofia clínica, a sua história, como ela funciona, como é feita a análise sobre o sujeito, análise metodológica, como são desenvolvidos os processos psicoterapêuticos e assim por diante. A filosofia clínica ela é uma metodologia genuinamente brasileira. É uma metodologia que nasceu na década de 1980 aqui no Rio Grande do Sul. Provavelmente a maioria de vocês conhece a filosofia clínica somente pelo nome dela. Então vamos a um pequeno resumo de como funciona esse método. Antes, porém, eu gostaria de pedir que vocês comentem se vocês estão ouvindo bem, se o vídeo está chegando, se o áudio está chegando. Por favor, comentem aqui para o pessoal que está cuidando da transmissão poder fazer algum ajuste caso seja necessário, ok? Basicamente, nós podemos dizer que a filosofia clínica ela é um método filosófico existencial que possui vários objetivos.
um destes objetivos, um dos caracteres que constituem a filosofia clínica é o seu caractere terapêutico, seu caractere clínico, como o próprio nome diz. Neste sentido, nós podemos dizer que a filosofia clínica ela é uma metodologia filosófica de desenvolvimento de processos terapêuticos altamente personalizados. Processos terapêuticos esses que são desenvolvidos a partir e para cada sujeito atendido. Vamos simplificar, ok? Basicamente, o que a filosofia clínica faz é compreender como o sujeito funciona, do que ele é constituído, quais são os conteúdos que o habitam, suas emoções, seus valores, suas crenças, como ele lida naturalmente e historicamente com estas questões e também com as questões do mundo, além de compreender a sua circunstância de mundo, ok? As dinâmicas culturais, econômicas, políticas e assim por diante. A partir desta compreensão do que habita o sujeito, do mundo em que ele está localizado e de como ele lida com tudo isso, é desenvolvido um método altamente personalizado. Nós, logo, vamos ver em detalhes cada uma dessas etapas. Eu vou explicar em detalhes para vocês como funciona esse método, ok? Antes, porém, eu gostaria de explicar para vocês um pouco de como surgiu a filosofia clínica. É uma história muito bonita e que se passa lá na década de 1960 e depois vem até hoje, enfim, acontecendo. Aqui no sul do Brasil, em uma cidade chamada Criciúma, vocês já devem ter ouvido falar nela. Existem ali muitas minas de carvão, inclusive. Hoje ainda existem muitas minas. E, curiosamente, é justamente nessa cidade que toda a história da filosofia clínica ela se inicia. Porque ali em Criciúma havia um daqueles médicos antigos que inclusive hoje deve estar com seus 80 anos e ainda continua atendendo, mas agora atende em Florianópolis, mas que naquela época, 1960, 1970 por aí, atendia no Hospital São José, em Criciúma. Uma boa parte de quem ele atendia nesse hospital, inclusive quem é aqui da região deve conhecer esse hospital, uma boa parte de quem era atendido por ele eram justamente os trabalhadores dessas minas de carvão. Acontece que, naquela época, havia algo chamado fogo duro. Era uma pequena bara de ferro, uma barinha assim, com a qual eles empurravam a dinamite até o fundo de um buraco que era feito na parede. Só que muitas vezes, ao empurrar com essa bara, essa banana de dinamite, o que acontecia? Encontrava algum obstáculo no caminho e aquilo literalmente explodia e vinha tudo parar no rosto do trabalhador. Era uma época cujas medidas de segurança elas não são como hoje. Era uma época em que, se hoje já é problemático, naquela época era muito problemático, muito mesmo. Muitas vezes esse trabalhador, esse mineiro, ele chegava no hospital e não dava nem para lavar o rosto direito. Era muito sangue misturado com pedaços de carne, misturados com o pó do carvão, o rosto todo mutilado. Era um horror o que acontecia ali. E esse médico cirurgião, que era muito comprometido com o trabalho, ele passava horas e horas e muitas vezes madrugada dentro, trabalhando normalmente no olho dessa pessoa. A especialidade dele era a cirurgia nos olhos, algumas vezes no rosto, trabalhando um rosto mutilado, e muitas vezes ele passava ali muito mais horas do que os seus colegas,
simplesmente para conseguir recuperar 10, 15, 20% das visões de um único olho, 20% da capacidade de um olho desse camarada enxergar. Quando o normal, para a maioria dos médicos daquela época, era simplesmente retirar o globo ocular e colocar uma prótese. E o camarada vivia com aquela prótese, vivia sem poder enxergar. Vocês imaginam como é isso? Esse médico, ele tinha um filho que desde muito pequeno, seus 5, 6 anos, pequeno mesmo, 5, 6 anos de idade, ele acompanhava o pai até o hospital e ficava lá. E muitas vezes, inclusive, assistia às consultas que o pai dele fazia, ficava sentadinho numa cadeira ao lado. Muitas vezes, claro, quando havia um procedimento intrusivo, ele pedia para esse filho esperar no corredor, sobretudo quando eram casos como esses dos mineiros. Era uma época em que a gestão hospitalar ela era muito diferente do que é hoje. E esse menino, uma criança ainda, ela via quase que diariamente o desespero que era para a família desse camarada, desse mineiro que estava lá dentro sendo atendido, o desespero que era para uma esposa que não sabia se ainda ia ver o marido vivo, que não sabia se esse marido ia sair de lá enxergando. Era um outro tipo de dor, não era dor física, ok? Era uma mãe que não sabia agora como ia colocar comida na mesa, porque na época não existia seguro-desemprego, não existia nada disso. Não sabia como ia alimentar a família, não sabia como ia ser o futuro. Será que o marido ia sair cego, deformado daquele hospital, precisando de cuidados dela pelo resto da vida? O desespero de alguém que literalmente não pode fazer nada além de esperar do lado de fora, além de chorar, além de orar. Muitos de vocês já devem ter presenciado cenas como essa em hospitais, com parentes. E esse menino cresceu assistindo esse tipo de experiência. São os primórdios da filosofia clínica. Esse menino via toda essa dor e em um determinado momento ele decidiu que ele ia tratar esse tipo de sofrimento. Ele ia tratar da dor da alma humana, que era uma dor diferente daquela que o pai dele tratava em consultório. Esse menino, que hoje é conhecido como o professor Lúcio Pachter, foi quem sistematizou isso lá na década de 80 e que hoje se chama filosofia clínica. Portanto, a filosofia clínica ela nasce de uma necessidade de se lidar justamente com a dor, com o sofrimento da alma humana. Ela nasce de uma necessidade de ajudar aqueles que a medicina dos homens não podem ajudar. Esse menino ele cresceu, ele se formou, ele estudou psicologia, psicanálise, medicina e começou a atender muitas pessoas. Ele atendia sobretudo em hospitais, sobretudo em clínicas psiquiátricas. E quando adulto, já após muita experiência clínica, ele começou a perceber que nesse atendimento psiquiátrico havia coisas erradas. Muito erradas com a maneira pela qual a existência humana era tratada nos hospitais psiquiátricos. A maneira como o espírito humano era tratado em hospital psiquiátrico. Ele tentou, por muito tempo, desenvolver um atendimento mais humano nesses hospitais, mais sensível aos sofrimentos da alma, por assim se dizer, ao invés de simplesmente encher o paciente de remédios, de dopar o camarada, sem às vezes nem saber direito o que está acontecendo e trancar ele em um quarto de hospital. Para ele, isso era inadmissível. Então, vendo que os esforços dele eram infrutíferos, ele literalmente abandona todo o trabalho que ele fazia, ele estava cansado do que ele presenciava, e ele parte então para a Europa. Ele passa lá
muitos anos pesquisando, e em um determinado momento, quando ele volta para o Brasil, inclusive, onde ele continua as pesquisas, ele chega a isso que se chama filosofia clínica. Uma forma mais humana, mais ética, mais respeitosa de se fazer terapia. Uma forma filosófica que parte da filosofia. Ele teve um ensino filosófico muito grande na infância. Ele vem de uma família judaica, onde ele estudava muito essas questões. E quando ele desenvolve isso que é a filosofia clínica, e eu não vou entrar em detalhes aqui do processo de como ele chega até a filosofia clínica, em outro momento a gente pode fazer isso, ok? Ele começa a dedicar a vida a espalhar essa metodologia que vocês vão aprender ao longo do curso. Quem conhece o Lúcio sabe muito bem como ele é com esses aspectos. Ele passou as últimas décadas debruçado, simplesmente dedicando a vida para espalhar a filosofia clínica por esse país. Por quase 20 anos ele ficou rodando o Brasil. Ele saía de casa em Porto Alegre, de ônibus, de avião, e passava 20, 25 dias na estrada, percorrendo de norte a sul o país, todos os meses passando de centro em centro de formação, dando aulas. Muitas vezes essas aulas elas eram gratuitas, porque a maioria dos centros da região norte e nordeste não tinha como pagar essas aulas, e ele dava gratuitamente isso. Não tinha nem como pagar a passagem dele, alimentação. É uma história de doação, uma história de doação para mim, para vocês, para a humanidade como um todo. Hoje, já fazem mais ou menos uns 4 anos que o professor Lúcio já não ministra mais cursos de formação em filosofia clínica. Ele ministra apenas cursos avançados agora para quem já é formado na área, passa uma boa parte do tempo na Europa, onde ele tem uma boa parte da família dele, filha, netos. E quando ele vem para o Brasil, normalmente ele se debruça em formações avançadas, em eventos, em semanas de estudos. Porém, eu posso dizer com muita alegria que grande parte do conteúdo que nós temos, por exemplo, na nossa formação, nas nossas formações, tanto presenciais como online, foram ministradas por ele próprio, são gravações, filmagens do próprio professor Lúcio Pachter. Eu mesmo tive o prazer de fazer o curso presencialmente com ele 4 vezes consecutivas aqui em Chapecó. Foi um aprendizado gigantesco. Se algum dia algum de vocês chegar a fazer algum curso com nós, vocês vão ter muitas aulas dele, muitas aulas mesmo. Então, esses detalhes de como ele desenvolveu esse método todo, eu vou deixar para um outro momento, ok? Para a gente tratar. E eu vou explicar para vocês aqui o método em si. Como funciona a filosofia clínica. Como que você pode usar a filosofia clínica na sua vida, exemplos de caso clínico e assim por diante. A filosofia clínica ela é uma metodologia de desenvolvimento de processos terapêuticos altamente personalizados que podem ser usados não somente para pessoas, mas também para grupos e para instituições. Inclusive, nós já fizemos um trabalho uma vez num bairro inteiro aqui da cidade. Foi um trabalho muito bacana. Ok? Pessoal, se vocês tiverem dúvidas, postem nos comentários. E ao final da aula eu vou ler a maioria das perguntas e vou buscar responder elas, ok? Então podem postar. Para nós entendermos o que é de fato a filosofia clínica, há um caminho que eu costumo usar, porque assim, ao longo de 13 anos eu expliquei inúmeras vezes como funciona a filosofia clínica. E depois de experimentar muitas vezes, explicar de diversas maneiras isso, eu descobri uma maneira muito funcional de dizer como é a metodologia. E a maneira mais fácil de vocês entenderem como a filosofia clínica funciona
é entendendo como ela não funciona, é entendendo o que não é filosofia clínica, ok? Começamos por ali e então eu mostro o processo e a metodologia. Isso porque, se eu explico apenas o que é e como funciona, muitas pessoas confundem com as metodologias tradicionais de se fazer terapia. Muitas pessoas confundem com outras linhas, então o que eu indico é, nesse momento, esqueçam o que vocês sabem e tentem construir esse parâmetro, construir esse entendimento. Eu vou começar com uma pergunta muito simples. Como que praticamente todas as terapias na atualidade funcionam? O que essas terapias têm em comum? Essas terapias elas possuem algo que eu chamo de conjunto de verdades e saberes acerca da natureza humana. Deixa eu pegar aqui. Aqui. Conjunto de verdades e saberes sobre a natureza humana. Esse conjunto de verdades e saberes pode ser desde um conjunto de conhecimentos bioquímicos, como no caso das ciências médicas, ou saberes e verdades psíquico-comportamentais, como no caso da psicologia, ok? E esse conjunto de verdades e saberes, na maioria das terapias, ele é organizado em 3 grandes grupos, ou subgrupos. O primeiro desses subgrupos diz respeito aos aspectos de naturalidade e normalidade. Ok? Preceitos de naturalidade e normalidade, ou seja, como as coisas funcionam. São verdades, saberes universais acerca da natureza humana e dos seus estados comuns de normalidade. O segundo conjunto ele é relativo aos aspectos que destoam desses aspectos de naturalidade e de normalidade, ou seja, são os aspectos patológicos, são os aspectos que dizem respeito aos desequilíbrios, às disfunções, às doenças, aos problemas e a outros diversos. Aspectos patológicos, ok? Eles nada mais são do que um sistema de classificação de manifestações de cunho bioquímico ou psíquico-comportamental que não se enquadram, que destoam deste primeiro conjunto de naturalidade e de normalidade. Ok? E o terceiro e último subconjunto, ele diz respeito aos métodos terapêuticos. Ok? Esse subconjunto normalmente se divide em outros 2 subconjuntos que são, primeiramente, os procedimentos clínicos que são produtos ou drogas, no caso fármacos, ok? Ou então os procedimentos clínicos chamados psicoterapêuticos. Ok? Tranquilo isso para vocês? E é claro, gente, há exceções. Isso aqui é apenas um resumo simplório de como a maioria das terapias da nossa época funcionam, ok? Lembrem-se, quase todas elas partem de premissas universais, ou seja, são verdades tanto científicas quanto verdades metodológicas, verdades espirituais, e que enquadram normalmente praticamente todas as pessoas,
todas as situações, todos os modos de ser. Estes dois grupos, os fármacos e os atendimentos psicoterapêuticos, eles visam o quê? Eles visam corrigir, visam sanar, visam extinguir uma situação ou uma manifestação existencial pertencente ao segundo grupo. O grupo do quê? Das patologias, das disfunções. Elas visam sanar um problema, uma dificuldade, um desequilíbrio, uma doença, levando o sujeito de volta a um estado do quê? De normalidade e de naturalidade. Isso em síntese, que inclusive é uma explicação muito pobre, muito genérica, ok? Ela é o básico de como a maioria das psicoterapias funcionam hoje em dia. Sobretudo as terapias que se construíram ao longo do último século. Agora vamos para a filosofia clínica. O que não é filosofia clínica? O que a filosofia clínica não faz, ok? Primeiro, em filosofia clínica não há um conceito de normalidade e naturalidade. Não há padrões universais. Ok? E nem poderia ser o contrário, não é? Como é que um método que é focado em processos terapêuticos altamente personalizados poderia lidar com generalidades terapêuticas? Seria, no mínimo, contraditório. Pois bem, se não há padrões de naturalidade e normalidade, como pode então haver o conceito de patologia, de doença? Não há. Em filosofia clínica não se utiliza conceito de doença, de patologia, ok? O que há na filosofia clínica são estados existenciais, manifestações singulares únicas a cada sujeito ou grupo, ok? Então não há patologias. Se não há na filosofia clínica preceito de normalidade e naturalidade, não há estados patológicos de disfunção dessa normalidade, o que há então em filosofia clínica? Na filosofia clínica há um conjunto de verdades e saberes acerca da natureza humana, aqui em cima, ok? Só que esse conjunto, ele não diz respeito a uma única ferramenta, a uma única técnica. Ele engloba toda e qualquer ciência, filosofia, conhecimento, pesquisa, crença desenvolvida ao longo de toda a história da humanidade. Todos estes saberes servem de base e de estudo para a formação de terapeutas. Porém, no momento da clínica, no momento em que estou em consultório, na frente do meu partilhante, inclusive a gente chama de partilhante o nosso paciente, a gente não chama paciente, chama de partilhante, porque é quem está partilhando da sua vida conosco, ok? Quando estou em consultório como terapeuta, eu literalmente deixo este conjunto de verdades e saberes de lado, ok? E eu literalmente necessito fazer algo que é um esvaziar-me de mim mesmo para me poder compreender a representação de mundo de quem está na minha frente. Para mim poder ir ao mundo do outro, compreender como o outro funciona, como o outro se desenvolveu historicamente. Quer dizer que após uma pesquisa histórica do outro, do sujeito que está na minha frente, eu vou ter então isto aqui, um conjunto de verdades e saberes sobre o sujeito na minha frente. Ok? Essa é a base, é o ponto inicial do atendimento terapêutico. Conhecer o outro, conhecer o sujeito, a instituição, o grupo que está sendo atendido. E a partir deste conhecimento do outro, compreender o que é para o outro um caminho de normalidade histórica. Se é que nós podemos usar o termo normalidade para um sujeito.
Entendam que essa noção de normalidade que a maioria das terapias utiliza, ela é feita para o homem como um todo, para a espécie humana, e não para o sujeito. Então, nós não podemos utilizá-la. Nós não podemos, em filosofia clínica, basear uma clínica em generalizações, em verdades universais, não quando se busca justamente transpassar isso e caminhar para uma terapia altamente personalizada, criada a partir e para cada sujeito atendido. Ou seja, é por isso que nós não utilizamos conceito de naturalidade, conceitos de patologia, ok? Nós não utilizamos conceitos genéricos, mesmo de ferramentas, ok? Para se lidar com os problemas do sujeito. Então, se você quiser lidar com uma terapia altamente personalizada, você precisa considerar cada sujeito, cada circunstância, cada grupo, cada história e N outros fatores. Cada ser humano é único, não esqueçam disso. Cada ser humano possui uma estrutura de pensamento única, possui relações de corporeidade únicas, vive em um contexto único, possui modos de ser únicos. Eu não posso generalizar. Mesmo biologicamente falando, sabe, se a gente fosse mapear neurologicamente o nosso cérebro, algo que hoje ainda é impossível com a nossa tecnologia, tamanha a complexidade que isso exige, nós já veríamos hoje que cada cérebro humano é totalmente diferente. Os últimos 10 anos mudaram muitas noções de neurologia. Hoje, neuroplasticidade é uma coisa comum, é um conceito adotado amplamente. Ora, pois, se nem mesmo algo físico, algo bioquímico, nosso cérebro, pode ser considerado universalmente, quanto mais ferramentas psicoterapêuticas, ok? Quanto mais ferramentas e verdades sobre a existência humana, sobre a alma humana, sobre aspectos emocionais, existenciais. É quase absurdo hoje em dia isso, ok? Eu costumo dizer que a filosofia clínica, como eu já disse, ela é uma metodologia que vai conhecer o sujeito, compreender as suas questões, os seus assuntos, os seus problemas e desenvolver uma metodologia terapêutica única para ele, a partir dele e exclusiva para ele, que não vai ser usada e não vai funcionar para mais ninguém no mundo. É um trabalho único, individual. Quando muitos escutam algo assim, eles normalmente costumam me perguntar: mas professor, como que eu vou trabalhar com cada sujeito? Como que eu vou tornar a clínica segura se eu não tenho um padrão para me orientar e o qual eu preciso seguir? Se eu já não tenho mais a segurança de verdades universais, de respostas prontas, científicas, estatísticas, em que eu me baseio? Como eu disse lá no início, nós vamos se basear em quê? Na historicidade do sujeito, na sua estrutura de pensamento, nas suas circunstâncias. Filosofia clínica, a gente costuma dizer que é fundamento e método. É um método de pesquisa filosófica, de desenvolvimento de processos terapêuticos, e é fundamento também, fundamento sobretudo na historicidade do sujeito. Eu vou colher a história de vida dele e eu vou analisá-la, ok? A filosofia clínica ela não é uma terapia baseada em criatividade. Ela é um trabalho sério que precisa de base, de justificativa, de premissas éticas fortemente estabelecidas. Não é brincadeira lidar com vidas humanas. Sabe, com dor, com sofrimento. Vocês sabem o que é uma pessoa chegar ao consultório implorando ajuda, dizendo: doutor, eu tô ficando maluco, me ajuda. Eu tô perdendo a minha esposa, eu perdi um dos meus filhos, eu perdi o emprego, eu vim para cá
e no caminho eu quase me joguei embaixo de um caminhão e eu não sei se eu não vou fazer isso na volta, porque eu não estou mais aguentando viver. A pessoa em prantos, em lágrimas. Sabe quantas vezes a gente escuta algo assim em consultório? Muitas. Não é brincadeira. Alguns vêm e dizem: eu quero me formar em filosofia clínica em 6 meses. Não dá para tratar de questões assim com alguém que se fez um curso de 6 meses, por exemplo. É impossível. Ok? Vamos entrar então aqui no funcionamento, ok? Então, essa terapia que é a filosofia clínica, ela necessita que eu olhe para o outro com os olhos do outro, ok? Com os olhos desse que nós chamamos de partilhante, porque partilha da sua vida conosco. Partilha do mundo, partilha da sua história, da sua representação. E aqui entra algo que é um conceito filosófico de mundo como representação. Lembram disso? Schopenhauer, conhece? Inclusive, antes de eu entrar nos aspectos metodológicos, como eu conheço o sujeito, como que eu vou lá, colho a história de vida dele, analiso ele e desenvolvo um processo terapêutico, antes de eu explicar isso em detalhes, passo a passo, eu vou colocar aqui um áudio de 4 minutos, é um áudio bem curtinho, muito bacana, do próprio professor Lúcio Pachter, onde ele conta um pouco desse processo de compreensão do mundo como representação, ok? Eu vou colocar isso aqui no ar, o pessoal está me pedindo 30 segundos aqui. Só um minutinho, gente. Pessoal, infelizmente nós estamos sem o vídeo aqui para poder colocar ele para vocês nesse momento. Ok. A gente vai ter o vídeo daqui a pouquinho. É só nós aguardarmos um pouco e a gente já vai ter o vídeo. Enquanto isso, vamos dar sequência na aula, ok? Deixa eu ver se eu não tenho o vídeo aqui. Apresentação. Deixa eu aproveitar e ler os comentários aqui do pessoal. Arthur Schopenhauer. Vamos seguir a aula aqui. Quando vocês conseguirem, por favor, coloquem no ar, me avisem, ok? Para entender essa representação de mundo do sujeito, então, nós vamos construir uma metodologia terapêutica para ele, através dele, e para isso nós precisamos de fundamento. De onde nós tiramos o fundamento? Da historicidade, como eu disse. Nós tiramos os fundamentos para a clínica da própria pessoa. Hoje, a historicidade, a história de vida contada e interpretada pelo próprio sujeito, ela é a melhor ferramenta que nós temos para compreender este sujeito. Infelizmente, nós ainda não temos uma tecnologia que nos permita colocar eletrodos, por exemplo, na cabeça da pessoa, fazer um download das informações. Infelizmente, nós não temos isso. Então, nós precisamos chegar o mais próximo possível de compreender essa pessoa. E a melhor ferramenta que nós temos para isso
é a sua história de vida, é a sua historicidade. Então, o sujeito chega ao consultório, na primeira sessão, e eu vou literalmente pedir para esse sujeito o que eu trouxe até aqui, com essas palavras. E ele vai me contar, normalmente, uma queixa, algo que o incomoda. Ele vai me contar algo que o fez vir até o consultório. O que eu faço com esse assunto imediato? Será que eu simplesmente catalogo essa queixa? Verifico a ferramenta mais adequada? Seja um remédio, seja um procedimento psicoterapêutico? E já busco aplicar isso para resolver o problema, sanar o problema e deixar a pessoa sair dali bem? Será que é isso que eu faço? É claro que não. Claro que não. Vejam, o próprio título, o nome dessa profissão, filósofo clínico, já diz tudo. É alguém que busca o saber no outro. Alguém que busca o saber para a prática clínica. Alguém que busca saber para além das aparências. Alguém que não lida com generalidades. Não é alguém que simplesmente porque está com dor de cabeça manda tomar aspirina, dipirona, chá de camomila. Não. Quando o sujeito chega ao consultório, o que eu sei sobre ele para fazer qualquer tipo de intervenção já nas primeiras sessões? Eu não sei nada sobre ele. Não é só porque ele me contou os seus problemas que eu sei de fato o que se passa com ele e que eu posso já chegar e aplicar procedimentos clínicos. Qualquer coisa que eu falar sem ter um domínio pleno da sua estrutura de pensamento, dos seus mecanismos, dos seus conteúdos, qualquer coisa que eu fizer antes disso é um ato irresponsável, antiético, perigoso e normalmente baseado em generalidades e invenções. Eu não sei nada sobre o sujeito, sobre o mundo dele, sobre as circunstâncias em que ele vive, sobre os problemas últimos que assolam ele. E sabem qual que é o pior de tudo isso? É que normalmente essa queixa que traz ele ao consultório não é a verdadeira questão a ser tratada. Normalmente há outras coisas, assuntos últimos por trás disso e que de fato geram estes problemas. A queixa, aquilo que traz a pessoa ao consultório, normalmente não passa de um sintoma, normalmente não passa da febre de uma infecção, por exemplo. Usando aqui uma metáfora, ok? E é claro, metaforicamente, eu não vou dar remédio para a febre para alguém que está com uma infecção. Eu vou dar um antibiótico. Ok? Seria como eu chegar num consultório médico, ele me dar uma dipirona e me mandar embora sem estudar o que de fato está acontecendo. Ok? Inclusive é curioso. Às vezes a queixa que trouxe a pessoa ao consultório serve justamente como ferramenta para o sujeito lidar com os verdadeiros problemas dele. Olhem que curioso. Eu disse que, em alguns casos, aquilo que trouxe a pessoa ao consultório, a queixa, o assunto imediato, aquilo que a pessoa reclama que quer consertar, é parte da solução dos verdadeiros problemas do sujeito. É o modo dele lidar informalmente e naturalmente com os seus próprios assuntos últimos. Como pode isso? Por exemplo, algo que nós chamamos de esteticidade. Ok? O camarada vem ao consultório porque está perdendo o controle ao longo do dia, está gritando muito com a esposa, está sendo grosseiro, bruto com ela e não sabe por quê. Não sabe o que fazer a respeito. E ele vem ao consultório para parar de ser bruto, grosseiro e parar de explodir na coitada da esposa que está em casa e não tem culpa nenhuma.
Vejam, isto às vezes é algo que nós chamamos de submodo informal. É um modo de ser. E é um modo de ser que muitas vezes serve justamente de válvula de escape para problemas, para conflitos internos, para lidar com as suas questões. Se eu simplesmente fecho essa válvula de escape, bloqueio ela, seja com um procedimento clínico, psicoterapêutico, seja com uma droga qualquer, sabem o que acontece em muitos casos? O movimento ele é semelhante a uma panela de pressão. O que acontece quando eu fecho a válvula da panela de pressão? A pressão aumenta ainda mais até que explode no lugar mais fraco, na válvula de emergência. No caso do sujeito, às vezes, isso vai explodir lá na sensorialidade. Ele vai começar a somatizar nas emoções. Ele vai entrar naquilo que a medicina dos homens chama de estado depressivo. A consequência varia de pessoa para pessoa. É assim que, às vezes, aquele processo dele ser bruto com a esposa, que está servindo de válvula de escape, uma vez interrompida precocemente pelo terapeuta que não sabe o que está fazendo, porque acha que tem que tratar por generalidades, acaba fazendo esse camarada somatizar uma úlcera, uma gastrite, trazendo problemas às vezes muito mais sérios. Vejam, quando a pessoa chega ao consultório, nós não podemos fazer uma clínica baseada em gostos e vontades da pessoa. Porque muitas vezes essa pessoa quer voltar para aquele estado existencial que é o que gera os problemas e que aos poucos vai acabar de matar ela. E ela não sabe disso. Quem já fez terapia aqui com um alcoólatra sabe como é. A chance dele chegar no consultório e me dizer: doutor, por favor, eu quero mais 1 litro de cachaça, é muito grande. O que eu vou fazer só porque ele quer parar de ficar triste, ele quer parar de sofrer, eu vou pegar e vou dar mais 1 litro de cachaça para ajudar ele a se matar mais um pouco? É isso? É claro que não. Então, antes eu tenho que conhecer essa pessoa para então poder ajudar essa pessoa. Eu não posso ajudar alguém que eu não conheço seus funcionamentos internos, seus meandros existenciais, que eu não conheço a sua história, eu não sei como ele se tornou o que se tornou, eu não sei como ele funciona, eu não sei os seus conteúdos, eu não sei as suas circunstâncias de mundo. Eu não posso. Então, para eu entender tudo isso, eu vou para a historicidade. E nós pedimos para essa pessoa contar a história de vida dela em ordem cronológica, desde as suas primeiras lembranças até o dia de hoje. Esse é um dos grandes problemas que a maioria das terapias enfrenta. A maioria das terapias enfrenta. A maioria das linhas terapêuticas deixa a pessoa falar livremente, tentando conectar na cabeça do terapeuta as coisas. Inclusive, algumas ainda criticam a filosofia clínica, dizendo que ela não é científica o bastante. É claro que ela não é cientificista, ok? A ciência busca respostas universais, o nosso caminho é ao contrário. Eu vou buscar respostas exclusivas do sujeito, exclusivas para cada pessoa, ok? Mas a questão aqui é que, curiosamente, muitas dessas terapias deixam o sujeito falar livremente. Ok? Me digam uma coisa. Se eu pego um livro de 500 páginas, embaralho todas as páginas e dou para você ler, você vai compreender um pouco do que se passa no livro, mas você vai compreender de fato este livro? Você vai compreender de fato esta história, os processos que se deram ao longo da história? A verdade é que você não vai entender nem metade das coisas. A visão que você teria seria como uma visão cubista,
uma visão surrealista, ok? Não dá para chegar ao sujeito. Eu não conheço o sujeito de fato. Eu não sei como ele se estruturou ao longo da vida para chegar a ser o que ele é hoje. Eu não tenho os dados padrões, os dados atualizados. Quer dizer, eu não consigo ler um livro com as páginas embaralhadas e ter o mesmo nível de compreensão de quem leu o livro em ordem cronológica. Isso acontece também com a historicidade do sujeito. Em consultório, eu preciso entender as etapas de vida desse sujeito, as fases, os períodos, as evoluções, os elementos que são decorrentes de certas coisas, ok? Eu preciso entender como ele se tornou o que ele é hoje, o que já é dado atualizado, o que já é coisa que pode ser esquecida. Então eu vou pedir para o sujeito me contar esta história de vida, desde que ele se lembra até os dias de hoje, em ordem cronológica, para que, conhecendo este sujeito e esta história, eu possa desenvolver este método terapêutico. Só que colher essas informações não é algo tão simples como parece. Aqui nós temos uma série de questões, uma série de, de detalhes que precisam ser considerados. Vocês vão ver como não é tão simples entender a história de um sujeito, uma história de vida. Se a pessoa me conta a história de vida dela, que a gente chama de historicidade, porque é uma interpretação, ok? De forma cronológica, ao longo de 2, 3 sessões, será que eu já sei como essa pessoa funciona? O que vocês acham? É claro que não, isso não é o bastante. Aqui tem uma série de problemas, uma série de cuidados. Deixa eu dar algumas dicas. Quando vocês forem estudar uma história de vida, o primeiro cuidado que vocês têm que ter é de não cair nas armadilhas do raciocínio. Lá no início, quando o professor Lúcio desenvolvia essa metodologia, quando ele estava nos primórdios da filosofia clínica, ele pegava muitas pessoas, a pessoa contava a sua história, ele gravava isso, ok? E o Lúcio, ele era muito imbuído de um humanismo, ele tentava estabelecer vínculos de empatia com a pessoa. Mas ele também tinha um raciocínio muito forte. Então a pessoa contava algo para ele que estava acontecendo na vida dela, e eis que ele fazia algo que para muitos de vocês pode parecer ingênuo à primeira vista, mas que é um erro sério em clínica. Ele perguntava para a pessoa o porquê de certas coisas acontecerem. Por que que você passou por isso? Por que que você fez aquilo? Na época, ele achava que era uma pergunta inocente. Eu estava olhando os comentários de vocês. Ele achava que era uma pergunta inocente, uma pergunta sem grandes problemáticas. Eu estou perguntando o porquê de algo, para entender este algo. O que há de mais em eu perguntar o porquê de certas coisas ao longo da história, não é mesmo? Só que daí que vinha um problema quando ele ia considerar a história da pessoa, quando ele ia montar algo que nós chamamos de estrutura de pensamento e de procedimentos clínicos, que nós vamos ver depois. Quando ele ia montar isto, ele percebia que a maioria das pessoas tinham uma estrutura interna que pendia para o cerebral. O discurso da maioria das pessoas era fortemente imbuído de um racionalismo. E ele pensava, poxa, como que o preceito logicista está presente na maioria das pessoas, né? Mas adivinhem, não estava. Ele estava presente aonde? No próprio Lúcio. E ele estava presente dada a forma como ele fazia a pesquisa em consultório. E é claro, ele percebeu esse erro, porque quando você pergunta para a pessoa o porquê de tal coisa, ela automaticamente vai para um movimento de
causa e efeito, um movimento lógico, um movimento racional. Se eu pergunto, por exemplo, o que você sente, é claro que eu vou levar a pessoa para o sensorial ou talvez para o emocional. Se eu pergunto para a pessoa o que você acha disso, talvez eu leve ela para os achismos, para a intuição. E depois é lógico que na historicidade essas coisas vão aparecer, porque fui eu, terapeuta, que agendei isso na pessoa. Fui eu que levei ela por esse caminho. E às vezes a pessoa não tinha na sua estruturação interna estes elementos determinantes. Ela tinha outros, mas eu contaminei o discurso dela. Com o quê? Com as minhas perguntas. Isso se chama agendamento mínimo. Eu, em consultório, enquanto estou conhecendo o sujeito e pesquisando a sua historicidade, eu preciso buscar o mínimo de contaminação possível de minha parte. O mínimo. E vejam que eu digo o mínimo porque só a pessoa estar em consultório, só a pessoa estar na minha frente já é uma contaminação. Eu já estou influenciando no discurso só pelo fato dela estar em um ambiente clínico. Ok? Pois bem, sabem o que acontecia quando o Lúcio detectava que uma historicidade estava contaminada com ele? Estava contaminada com as suas perguntas? Contaminada com a sua própria estrutura de pensamento dele como terapeuta? Ele pegava tudo que ele tinha colhido até então e jogava no lixo. Estava contaminada com o vírus da representação dele. Jogava o trabalho às vezes de sessões e mais sessões e mais sessões no lixo, era descartada. Como se fosse uma amostra contaminada. E recomeçava tudo de novo do zero. Às vezes até dava para aproveitar uma parte aqui, uma parte ali. Nossa, e ele percebeu isso. E hoje em dia, qualquer filósofo clínico dificilmente cai nesse erro. Só que havia outros meandros, ok? Naquela época, quando ele desenvolvia essa análise sobre o sujeito, ele também identificou outras problemáticas na colheita da história de vida. Muitas vezes, ao longo da historicidade, a pessoa, ela, às vezes, tinha um cunho fortemente emocional, um cunho familiar, um cunho político, um cunho religioso que aparecia na historicidade. E ele pensava, bom, eu não perguntei nada para a pessoa. Ele já sabia que não podia perguntar nada, tinha que ficar quieto, ouvindo a pessoa discorrer, não perguntando coisas. Só que ele percebeu que novamente o discurso dela estava contaminado com ele. Sabem como? Muitas vezes a pessoa estava contando a história de vida e ela acabava divagando, algo que a gente chama de salto lógico ou salto racional. Ela se perdia na própria história dela. E então ela pedia para ele, doutor, aonde eu parei? Sobre o que eu estava falando mesmo? E então ele, tentando localizar a pessoa, dizia, olha, fale sobre a sua família nesse período. Fale como você se sentia. É claro que ele estava novamente agendando e contaminando com o dado familiar, com o dado emotivo, e ele ia encontrar esses fatores aonde? Na historicidade da pessoa, lá na análise. Como então que eu faço para remediar isso quando a pessoa se perde? Ele partiu lá para um estudo da fenomenologia, depois da filosofia da matemática, para em conversação encontrar caminhos. Aos poucos ele percebeu que se a pessoa se desviava do caminho, da historicidade, ele simplesmente podia pedir para a pessoa, por favor, prossiga, o que mais você pode falar? Só que tinha problemas, porque como eu disse, às vezes a pessoa dizia, continuar da onde se eu não lembro de onde eu parei?
E aos poucos ele notou que uma das maneiras dele fazer essa continuidade era usar o próprio termo que a pessoa usou. Se antes da pessoa divagar, ela estava falando sobre, lá na cronologia histórica dela, sobre o tempo que ela morou em Nova Veneza, então quando a pessoa se perdia, o Lúcio dizia: olha, você estava falando que havia acabado de se mudar para Nova Veneza, prossiga dali. E a pessoa automaticamente acessava os registros iconográficos que ela tinha da IP dela, do que ela estava falando e pronto, agendamento mínimo. Sem contaminação, sem intromissão, ela seguia da onde ela havia parado. Ela seguia porque quando ela se perdia, ele precisava usar o mesmo termo que ela estava usando para não desviar o discurso. Vocês estão vendo como há todo um cuidado para colher a história de vida da pessoa com um método. Agora, imaginem simplesmente deixar a pessoa falar aleatoriamente. O que eu vou compreender depois nessa análise? Ele então desenvolvia toda a historicidade do sujeito, colhia toda essa historicidade, ok? Só que havia problemas ainda maiores, porque no início dessa historicidade, a maioria das pessoas contava a sua história de vida muito superficialmente, ao longo de uma sessão, 2, 3, 4 no máximo. Era uma história muito tênue, muito pueril, para se fazer qualquer tipo de análise. Como é que então ele ia aprofundar esses registros históricos sem distorcer as informações que a pessoa trazia, sem contaminar a história de vida dela? Ainda mais considerando que um dia a pessoa chegava lá e estava bem, outro dia estava triste, outro dia estava desanimada, outro dia estava muito animada. Como ele fazia para não contaminar com esses intempéries? Ele pesquisou aqui muitas questões filosóficas. Ele foi lá para os estruturalistas que diziam: olha, não tem jeito. Quando você se aproxima muito de algo, a sua própria aproximação mata o algo que você está pesquisando. Era o dilema que... era o Levi Strauss, se não me engano, Claude Levi Strauss, lá na Amazônia, ele tinha com os índios, quando ele foi tratar dos índios. Lá na obra dele, Tristes Trópicos, ele coloca mais ou menos assim, ele coloca que a minha aproximação do índio já faz com que o índio fique diferente. Portanto, a minha pesquisa já não se torna mais a pesquisa sobre o índio, mas sobre a minha relação com o índio. Ou seja, o estar presente faz com que o índio não seja mais o índio, porque o índio já está contaminado com a minha presença como pesquisador. Inclusive, essa obra eu acho que é uma das obras que quem quer trabalhar com a existência humana não pode deixar de ler, ok? Tristes Trópicos. Leiam, é muito boa. A maneira como o Lúcio encontrou para resolver isso foi aproximar a lente, o foco, para a pessoa e cada vez mais para a pessoa. E curiosamente foi lá na filosofia da matemática que ele encontrou a resposta, não no estruturalismo. Olhem só. Certa vez chamou a atenção dele um jovem estudante que era doutorando em matemática e que voltou para o Brasil para fazer a apresentação dos trabalhos de doutorado dele, do Kurt Gödel, um matemático. E foi a partir dali da filosofia da matemática que ele conseguiu estruturar um processo de pesquisa e de aprofundamento histórico sem contaminação. O problema basicamente era que, como é que eu aprofundo a historiografia sem que a minha aproximação como terapeuta e pesquisador distorça e contamine esta historicidade, ok? Ele se deparou ali em Gödel com algo chamado de sistemas de intervalos abertos.
Na filosofia da matemática é muito curioso. Você pode pesquisar, por exemplo, este copo de água sem tocar no copo de água. Olha que interessante. Eu uso intervalos abertos que transcendem os espaços constituídos pelo copo de água. Então, basicamente, quando eu estou pesquisando na historicidade do sujeito, ok? E eu quero entender mais sobre este copo d'água, o que eu faço? Eu tenho a minha mesa. Aqui está o meu copo d'água. Aqui eu tenho um vaso com flores. Aqui eu tenho uma xícara de café. E eu quero pesquisar este copo d'água, sem contaminar este copo d'água. Olhem o que eu faço. Eu peço para o sujeito narrar tudo o que ele se lembra deste momento histórico até este. E, inevitavelmente, o sujeito passa pelo copo d'água. Seria como eu dizer, olha, me conte, me fale tudo o que há do vaso de flor até a xícara de café. E, inevitavelmente, o sujeito vai passar pelo copo d'água sem eu necessitar o quê? Focar no copo d'água. Olhem como é interessante. É assim que, ao pesquisar certos processos da historicidade, eu defino um ponto A anterior, um ponto B posterior e peço para a pessoa me contar tudo o que ela se lembra neste percurso histórico, aprofundando aqui este período da história e tendo informações sobre o meu objeto de pesquisa. Entenderam? Observem como eu não pontuei o copo d'água. Eu não intervi na cronologia, ok? Inevitavelmente ele fala sobre isso, sem eu ter que perguntar se este copo d'água é transparente, se a água está limpa, se tem suco junto com ela, se ela está gelada, se ela está quente, etc. e etc. Ele vai dizer isto a um modo dele. Olha que interessante. Estão vendo quantos cuidados nós temos que ter ao colher a história de vida da pessoa para depois poder analisar? Neste primeiro momento eu só estou colhendo dados para ter dados para análise. Eu ainda nem entrei na análise dos dados. Eu ainda nem entrei na análise deste sujeito, na análise desta historicidade. Eu só estou tratando aqui de cuidados no momento de colher dados sobre o sujeito. Quando o Lúcio descobriu isso, que hoje nós chamamos de dados divisórios, eu acredito que ele deve ter tido um alívio muito grande, porque ele poderia aprofundar a historicidade do sujeito sem correr o risco de distorcer os dados. E mais, ao fazer isso, ao pesquisar esse fato na história de vida da pessoa, ele podia entender como eram as coisas antes deste fato, antes do copo d'água, ok? Ele podia entender como foi que este copo d'água surgiu aqui, ok? Como foi a adaptação a este copo d'água, os processos como consequência deste copo d'água e o que aconteceu depois deste copo d'água. Em outras palavras, se eu quero pesquisar, por exemplo, uma noite de temporal em que a casa do sujeito desabou sobre ele e sobre a família, eu coloco um ponto anterior e um ponto posterior. E eu vou saber como era um preceito comum na historicidade, uma estrutura anterior. Eu vou saber como foi a vivência disto aqui, quais foram as cicatrizes, o que se deu depois, o que permaneceu depois e quais as marcas disto aqui são carregadas até hoje. Olha que interessante. Então,
Opa! Eu tenho uma noção do quê? Uma noção processual e uma compreensão fenomenológica dos processos existenciais. Porque eu entendo ela passo a passo, processualmente. Eu tenho um antes, um durante e um depois. Só que isso, gente, isso é apenas 5% de toda a pesquisa que ele realizou para chegar a isso que é a filosofia clínica. Há muito mais e eu teria aqui como passar, por exemplo, vários dias só contando para vocês como ele construiu isso que nós chamamos de filosofia clínica, mas não é o objetivo desse mini curso, ok? Eu coloquei isso aqui só para vocês terem uma ideia dos cuidados e das dificuldades que ele enfrentou ao longo do processo de desenvolvimento desse método, que nós chamamos de filosofia clínica, e dos cuidados que nós temos que ter ao colher informações. Certo? Na próxima parte, agora, depois que eu colhi as informações, depois que eu colhi a história de vida do sujeito, é como que eu vou analisar esses milhares de dados que estão na nossa frente. São sessões e mais sessões, horas e mais horas de conteúdo. Ok? Sim, porque uma terapia altamente personalizada não pode vir pronta. Eu tenho que construir estes procedimentos clínicos a partir destes conteúdos e da compreensão desse sujeito. Ok? A partir disso, desses dados, nós precisamos então construir um processo terapêutico personalizado. O que eu faço com esses dados que eu colhi? O que eu faço com tudo isso é o que nós vamos ver ao longo da próxima aula, ok? Ao longo da próxima aula. Basicamente, deixem eu erguer aqui. Basicamente, a filosofia clínica ela vai trabalhar 3 questões básicas, ok? Façam de conta que isso aqui é uma casa, que aqui tem uma árvore. Vejam, este sujeito nasceu num momento e ele vive hoje, sei lá, seus 39 anos, por exemplo. Este sujeito, ele vive aonde? Ele não vive no limbo, ele vive num contexto socioeconômico, cultural, político, religioso, ok? Familiar. Então, uma das primeiras coisas que nós vamos entender aqui são os contextos de mundo em que o sujeito vive. Porque muito dos meus modos de ser, muito dos meus conteúdos, muito daquilo que habita em mim e muito do que eu faço, não é definido por mim, mas por uma base circunstancial. Então eu vou conhecer isso que nós chamamos de exames das categorias, ok? Primeiro passo, então, é entender o mundo do sujeito. Segundo passo é entender o que habita no sujeito. Ele, ao longo da vida, passou por várias relações e circunstâncias de mundo. Quer dizer que nele habitam crenças, valores, conhecimento, emoções, representação de mundo, linguagem, raciocínio, abstrações, sensorialidade. Milhares e milhares de informações habitam este sujeito. Tudo aquilo que o habita nós chamamos de EP. Estrutura de pensamento. Tudo aquilo que em mim habita. Então o segundo passo é a EP. Entender o que habita o sujeito, o que eu constituo enquanto sujeito. O terceiro passo é entender como este sujeito lida com a própria IP e com o mundo ao seu redor. Como este sujeito lida com os problemas circunstanciais? Como ele lida com a esposa? Como ele lida com o chefe no trabalho? Como ele lida com o pneu que furou? E entender como ele lida com a própria estrutura. Como eu lido com as minhas tristezas? Como eu lido com as minhas angústias? Como eu lido com os meus sonhos?
a estes modos de lidar, nós chamamos de submodos. São modos de ser naturais que eu tenho para lidar comigo mesmo. Compreendido a circunstância de mundo do sujeito, tudo que nele habita e os modos como ele lida naturalmente com ele próprio e com o mundo, eu vou desenvolver uma terapia altamente personalizada para os problemas desta estrutura de pensamento, destas circunstâncias de mundo ou destes modos de ser, a partir dos preceitos históricos. É isso que nós vamos ver ao longo da próxima aula, ok? Eu queria dizer algo muito importante, ok? Guardem isso. Terapias altamente personalizadas, elas são sem nenhuma dúvida o futuro. Seja na medicina, e vocês podem conversar com qualquer médico, ele vai dizer a mesma coisa para vocês. A medicina do futuro é uma medicina altamente personalizada, com fármacos personalizados para cada sujeito. Seja nas terapias genéticas, seja nas psicoterapias, ok? As terapias, os tratamentos altamente personalizados são o futuro de praticamente todas as linhas que lidam com questões humanas. Terapias construídas para cada sujeito a partir de cada circunstância, cada problema. E é isso que a filosofia clínica faz há mais de 30 anos. Ela vem se antecipando aos padrões e caminhando lado a lado com o que há de mais avançado no mundo quando se fala de tratar dores e questões humanas. O que é de mais avançado no mundo quando se fala em terapias altamente personalizadas. Lembrem-se disso, terapias altamente personalizadas são muito mais seguras. Elas não têm nada e praticamente assim, nada daquela jornada de tentativa e erro que algumas terapias costumam fazer os pacientes passar e que muitas vezes acabam aumentando as dores, as feridas, os problemas, até que em um determinado momento o camarada ou encontra um método que funciona ou desiste do tratamento. Isso é tão comum no mundo hoje, ok? Eu não estou falando aqui que a filosofia clínica ela tem uma alta eficiência no sentido de uma eficiência fria e matemática, como se o ser humano fosse formado, ok, de peças de metal. Eu estou falando aqui de uma visão existencial, ética, profunda de cada pessoa, entendendo como cada sujeito existe, coexiste nesse mundo, como cada sujeito se construiu, como cada sujeito se tornou o que é hoje. É uma metodologia deveras filosófica, porque é uma pesquisa filosófica sobre o outro, sobre aquele sujeito. Eu acredito, isso pode ser uma crença minha, ok? Que nos próximos anos, a forma de se fazer terapia no mundo, seja ela com os novos fármacos que estão surgindo no mercado, seja elas com o uso de inteligências artificiais ou outras tantas que estão literalmente batendo a nossa porta, elas vão formar uma nova era do lidar com o ser humano. As formas tradicionais de se fazer terapia, de lidar com problemas humanos de forma genérica em consultório, elas estão literalmente com as décadas contadas, ok? Respostas universais para padrões universais cada vez mais se tornam ultrapassados e cada vez mais terapias personalizadas se tornam o que hoje é top de linha, ok? Pessoal, eu vou ler os comentários de vocês, ok? Vou ler os comentários e antes disso, eu quero colocar aqui
o depoimento do professor Everton. O professor Everton é diretor de uma escola, é formado em filosofia clínica e usa a filosofia clínica no ambiente escolar, com os professores, com os alunos. Eu acho que vocês vão gostar muito. Eu dou um descanso de 2 minutos para vós. Vocês conhecem o depoimento de um professor que usa a filosofia clínica em escola e, enquanto isso, eu descanso minha voz rapidamente aqui, ok? Então fiquem com o professor Everton. Olá, tudo bem? Meu nome é Everton Augusto, eu moro em Três Palmeiras, no Rio Grande do Sul, a 90 quilômetros de Chapecó, e eu estou aqui para, em breves palavras, compartilhar com você um pouco das minhas vivências, das minhas experiências com e na filosofia clínica. O primeiro contato que eu tive com a filosofia clínica foi em 2004, quando o professor Lúcio esteve no Chapecó, proferindo uma palestra aberta de apresentação da filosofia clínica. Na época eu era estudante do curso de filosofia, estava na graduação de filosofia, e fiquei um tanto curioso com aquilo que o professor Lúcio apresentou a todos os cursos das áreas de humanas naquela época. 2 anos mais tarde eu tive o convite para participar da turma de pós-graduação em filosofia clínica, no Instituto de Filosofia Clínica Vale do Rio Uruguai. Aceitei o convite, fiz toda a minha formação lá no Instituto. Tive o prazer, a honra de ter o professor Lúcio como professor titular durante toda a minha formação. A fase mais teórica, a fase mais prática, clínicas didáticas, pré-estágio, estágio supervisionado. Então isso é um fator que agregou bastante na minha formação. Eu costumo dizer que a filosofia clínica é, na minha opinião, uma das melhores ferramentas para auxiliar as pessoas a lidarem com as suas questões, independente de quais sejam, e para isso nós dependemos daquela pessoa que está em contato conosco, daquele partilhante, daquelas singularidades que se apresentam. É aquele mundo único e exclusivo que está em contato conosco que vai guiar a nossa terapêutica. É claro que temos uma metodologia, né, uma fundamentação, mas o foco é a pessoa. Nós partimos da pessoa para então ver quais são os encaminhamentos que daremos a partir daí. A primeira leitura que nós fizemos é como a pessoa está existencialmente localizada no mundo, e fizemos isso a partir dos exames categoriais. Depois nós compilamos o histórico de vida da pessoa, que nós chamamos de historicidade, e montamos a estrutura do pensamento daquele partilhante, daquela pessoa. A estrutura do pensamento é tudo que habita na pessoa, seus pensamentos, suas emoções, suas buscas, seus valores, suas paixões dominantes, enfim. Tudo que habita a pessoa são esses dados que fazem parte do que nós chamamos de EP, estrutura do pensamento. A partir então dos relatos da historicidade da pessoa, trazido por ela mesma, sem muita interferência do filósofo clínico, a não ser para fazer enraizamentos, né, que é pontuar algumas questões que ainda precisam ser mais esclarecidas, mais elucidadas, e os dados divisórios para dividir um pouco essa historicidade, para que ela fique mais ordenada, mais fluida, mais compreensível. É montado então o planejamento clínico, voltado exclusivamente para essa estrutura que está em interseção conosco. Então é impossível que uma terapêutica se aplique a 2 pessoas, ela é única, ela é exclusiva. Então, pelo planejamento clínico, nós já temos, via historicidade, uma leitura das maneiras como informalmente a pessoa resolve as suas questões, e isso então contribui na aplicação dos submodos, que na filosofia clínica são os procedimentos clínicos que nós temos para trabalhar com as demandas que a pessoa traz. Eu costumo dizer que eu fui um Everton antes da filosofia clínica, e agora, depois não, porque eu ainda tenho muito contato, ainda estudo, e é uma das minhas paixões. Eu sou uma pessoa em lapidação existencial.
Eu procuro ser uma pessoa melhor e a filosofia clínica tem me dado um instrumental muito grande para tanto. Eu costumo dizer que a minha vida ganhou mais cores, uma poesia um tanto diferente com a filosofia clínica, e muitos dos colegas Brasil afora têm uma impressão muito próxima dessa minha, compartilham esses princípios que eu estou comentando com vocês agora. Por exemplo, eu era uma pessoa, não que eu não seja, né? Uma pessoa muito ansiosa, uma pessoa muito perfeccionista, e isso de certa forma me incomodava, porque eu via isso como uma questão negativa. E depois então desse contato com a filosofia clínica, é claro que eu aprendi a lidar um pouco com essas questões, a trabalhar comigo mesmo, mas eu entendi que isso faz parte das minhas singularidades, que eu não posso simplesmente extirpar essas que são algumas das minhas características, né? Como algumas terapêuticas talvez optariam por fazer. Então eu aprendi a desenvolver mais compaixão por mim mesmo, né? Uma autocompaixão, e a partir disso a leitura que eu faço é que sim, eu me tornei uma pessoa, posso dizer, melhor, e continuo nesse caminho existencial aí. Então fica o meu convite para que você entre em contato com a filosofia, busque os cursos que são oferecidos, faça esse contato íntimo com essa abordagem e sinta os efeitos que isso pode trazer na sua vida. Tá bem? Um abraço de paz. Pessoal, complementando esse depoimento do professor Everton, eu digo que, para mim, também, desde que eu conheci a filosofia clínica, eu posso dizer que a minha vida ela mudou, ok? Na próxima aula eu vou explicar para vocês um pouco até da minha história, para vocês conhecerem, entenderem como eu cheguei à filosofia clínica. E eu vou explicar então o que eu faço com todos esses dados que eu colhi, como que eu monto a estrutura de pensamento do sujeito, como que eu organizo esses conteúdos para compreender os processos internos do sujeito, o que nele habita, suas conversações, seus conflitos, seus choques. Tem muita pergunta que vocês fizeram, a minha garganta já não está mais dando conta hoje da aula. Eu vou selecionar as principais perguntas de vocês e na próxima aula eu volto respondendo essas perguntas e explico para vocês então como que eu pego todos esses dados e elaboro uma terapia personalizada, ok? O curso tem 3 dias justamente para isso. Hoje eu contei a história e contei como que vocês podem pesquisar a vida de um sujeito sem contaminá-lo. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa videoaula. Agradeço muito a presença de cada um de vocês. Aviso que quarta-feira, 20 horas, nós temos a segunda aula e que essas aulas vão ficar disponíveis para serem assistidas até o domingo à noite. Então quem quiser voltar e assistir mais vezes, pode assistir. Um forte abraço a todos e uma ótima semana para todos.